A cada semana que passa, mais e mais investidores brasileiros querem mandar todo o seu patrimônio, todo o seu dinheiro para o exterior. Eu estou recebendo cada vez mais comentários como esse aqui no canal. Pessoas falando que vão tirar o dinheiro para mandar para fora. E dá para entender, né? A bolsa norte-americana tem subido bastante. A situação aqui no Brasil, ela não é a melhor do mundo. As manchetes mostram isso. Toda a questão fiscal que não está nem perto de ser resolvida. A famosa insegurança jurídica do Brasil. Mais que isso, o dólar vem subindo bastante. Mesmo tendo caído nas últimas semanas, em um ano, uma alta de 16%. E os próprios estrangeiros estão retirando dinheiro aqui do Brasil. Só que nesse contexto, existe uma grande armadilha que muitos investidores acabam caindo. Essa armadilha pode resultar em algumas burrices, algumas más decisões de investimentos que vão te fazer perder dinheiro. É por isso que nesse vídeo, o Kevin, planejador financeiro aqui do Clube do Valor, responsável por gerenciar times que atendem vários clientes aqui do clube, vai te contar 3 coisas nos próximos minutos. Primeiro, por que colocar todo o seu dinheiro no exterior pode ser uma decisão errada? Segundo, por que não investir nada no exterior também é uma decisão errada? E terceiro, por que aqui no Clube do Valor, na média, recentemente nós andamos vendendo partes dolarizadas da carteira dos nossos clientes, realizando lucro? Isso está muito interessante, te sugiro assistir com calma até o fim, deixar o dedo no like e curtir aí a aula do Kevin. Kevin, bola contigo. E já entrando direto no ponto principal do vídeo, eu te respondo. Por que investir tudo no exterior pode ser um erro? Eu sei que tem muita gente colocando altas expectativas na economia dos Estados Unidos e dizendo que é a hora de investir em dólar, principalmente depois da posse do Trump, que promete fortalecer ainda mais o dólar. Só que nesse contexto todo, que vem com uma dose altíssima de otimismo com a bolsa norte-americana, que de fato cresceu muito no último ano, tem muita gente que fecha os olhos para um detalhe muito importante, que é o que eu quero te contar nessa história, presta atenção. Lá em 2004, o José estava com medo do Brasil degringolar. Então ele pegou a carteira dele de investimentos, que estava equilibrada, e migrou para um modelo majoritariamente Estados Unidos. Na época o dólar estava perto de R$3, e o José resolveu se aposentar e viver da renda passiva que os 2 milhões de reais dele proporcionavam. O nível de gasto mensal dele era cerca de 8 mil reais por mês, o que representa 0,4% do seu patrimônio, ou seja, seria uma taxa de retirada considerada segura. Só que influenciado por alguns amigos que falavam que o dólar poderia se valorizar nos próximos meses, ao invés de manter a carteira no Brasil, ele resolveu comprar tudo em dólar, renda fixa e variável. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: o dólar no período completo, de fato, passou de 2,94 para 5,78. Só que nesse meio tempo, em vários momentos, o que aconteceu foi uma desvalorização da moeda. Ao mesmo tempo em que as retiradas de 8 mil por mês precisaram ser corrigidas pela inflação para manter o poder de compra do José. E o resultado é que o patrimônio dele foi secando. 2 milhões passou a ser 1 milhão. E se ele continuasse, ficaria zerado. E o erro dele aqui não foi investir mal no exterior. A rentabilidade da carteira foi boa. Só que pelo longo período de desvalorização do dólar frente ao real, a inflação atrelada aos resgates constantes do José andou no sentido oposto. A inflação subiu mais que o dólar. Teve um descasamento entre o ativo e o passivo. E nada impede que isso aconteça novamente, ainda que o momento atual seja positivo. E esse é um fator que acontece de tempos em tempos na economia. Esse medo que o José teve por o dólar estar se valorizando, como se valorizou ali até 2004, ele acontece repetidas vezes ao longo da nossa história. Só que percebe que pelo gráfico de valorização do dólar, logo depois desses períodos de alta valorização, o dólar acaba ou caindo ou lateralizando. Ou seja, o dólar tem muitos momentos laterais ou em queda, e poucos momentos onde ele realmente tem uma valorização expressiva. Obviamente eu não tenho bola de cristal, mas o que aconteceu no ano passado, de o dólar bater quase 6,30, pode ser um pico desses momentos, e agora a gente pode estar entrando em uma tendência de lateralização do dólar, assim como ele acabou já caindo para baixo de 5,80. E percebe que no caso do José, o erro dele foi ter os investimentos em uma moeda em sua totalidade, e o gasto em outra moeda. A inflação da moeda onde ele tinha os gastos acabou subindo mais do que a moeda onde ele tinha os investimentos. E no caso do real com o dólar, isso é muito característico. Quando a gente olha períodos longos, a tendência de desvalorização do dólar é justamente o diferencial entre
a inflação brasileira e a inflação americana, e nesse período ficou na casa de 3,3% ao ano. Se você já acompanha nossos vídeos aqui no YouTube, você sabe que a taxa de inflação do Brasil nos últimos 20 anos foi algo em torno de 5,5% a 6%. Olhando os últimos 20 anos dos Estados Unidos também, a taxa de inflação fica algo entre 2% e 3,5% na média. Então você percebe que justamente essa variação positiva do dólar, ela é representada pela diferença entre a inflação brasileira e a inflação americana. Tudo isso eu quero te dizer que, se você está gastando em real, teu gasto, corrigido pela inflação, vai subir mais do que o dólar vai subir no período que você estiver aposentado. E obviamente não tem como ter certeza disso, mas se já aconteceu no passado, pode justamente acontecer no futuro novamente, e quem estiver nesse momento dolarizando a totalidade do patrimônio pode estar cometendo um erro grande com seu patrimônio. Bom, e se o José tivesse investido e diversificado entre Brasil e Estados Unidos, mantendo uma carteira mais equilibrada, hoje ele teria 16 milhões. Mesmo resgatando 8 mil da carteira todos os meses. Pô, Kevin, e se ele não tivesse tirado dinheiro nenhum dali? Se ele só tivesse acumulado patrimônio, a história seria diferente, né? Não é bem assim. Se ele não tivesse tirado nenhum real, mas mantivesse o dinheiro rendendo lá sem mexer, uma carteira com ativos brasileiros e americanos teria acumulado um montante de 30 milhões de reais para ele. Enquanto uma carteira totalmente dolarizada teria transformado os 2 milhões em 12. E qual que é a conclusão aqui? Qual que é o risco que o José correu? Dolarizar 100% um dinheiro com o qual você pretende viver o resto da vida, ele adiciona um novo risco desnecessário para o teu planejamento financeiro, que é o risco cambial. E é por isso que eu digo que investir somente no exterior é sim um erro. Pode ser uma grande burrice que você comete. Beleza, Kevin. Então é por isso que vocês estão vendendo ações dos Estados Unidos. Vocês não acreditam em investir no exterior e são do time que investe só no Brasil? E a resposta para essa pergunta é não. Eu vou te explicar por que estamos vendendo ativos no exterior. Mas antes, eu queria te explicar por que não investir nada no exterior também é um erro. Para isso, eu vou precisar ser um pouco mais técnico. O que eu quero te mostrar aqui é uma matriz de correlação. Nela, a gente vê que investir no S&P 500 em real traz uma correlação próxima a zero e levemente negativa com bolsa de valores e fundos imobiliários. A mesma coisa com renda fixa no Brasil e com inflação brasileira. Kevin, eu não entendi nada. Pô, tá tudo bem, até porque eu te trouxe isso justamente para te ajudar a entender melhor e tomar decisões mais estratégicas. Mas o que isso aqui indica é o seguinte: quando a gente tem ativos com correlação próxima a zero ou negativa, a indicação é que eles funcionam muito bem em conjunto. Em outras palavras, investir parte da tua carteira de longo prazo no exterior reduz o risco e aumenta o potencial de retorno. E aqui eu tenho outra tabela. Ela mostra o retorno das ações brasileiras isoladas e ações Estados Unidos isoladas e a combinação 50-50 das duas classes de ativos. Ou seja, de 1996 a 2024, uma estratégia meio a meio, que é chamada de Bull Bear, rendeu mais do que as duas classes de ativos separadas. E isso tudo com uma volatilidade menor. É por isso que para todos os clientes de Wealth do Clube do Valor, a primeira etapa que nós iniciamos quando um cliente começa a investir conosco é entender os objetivos da pessoa, nível de risco, experiência, para daí desenhar uma carteira ideal que quase sempre tem uma parte dela dolarizada. Ou seja, eu não estou falando aqui nesse vídeo que eu não gosto de investir no exterior. Inclusive, parte da minha carteira é atrelada ao exterior, assim como a dos nossos clientes. Muitos seguem esse modelo sofisticado, que é 60% em renda variável, e desses 60%, 20% é em ações Estados Unidos. Enquanto que, para quem é mais conservador, o modelo é de 10% no exterior e de 30% em renda variável total. Mas o fato é que, para cada cliente, o primeiro passo é sempre montar o sistema de alocação personalizado conforme cada realidade. E aí, só depois que acontece a seleção de ativos individuais, que é a terceira camada desse processo, muito menos importante do que montar a carteira conforme a alocação. E foi investindo assim, nesse modelo equilibrado mesmo, que trouxe resultados como estes. Mesmo com a crise da Covid, mesmo com os períodos difíceis de 2021 e mesmo com os momentos complexos de 2024, esse cliente que já investe conosco há algum tempo viu a carteira performar acima do CDI em praticamente todos os períodos desde o início. Assim como vários clientes nossos que começaram a investir em 2016, 17 ou 19, tendo boas performances
vendo suas carteiras renderem de 6 a 7% ao ano, acima da inflação. E todos esses caras começaram um relacionamento conosco de forma 100% gratuita, com uma conversa que hoje a gente chama de sessão de consultoria de investimentos gratuita. E para te ajudar a entender ainda melhor do que eu estou falando aqui, a gente resolveu perguntar para quem já passou por uma sessão como essa. Então, na nossa primeira reunião, como você já veio muito bem preparada, já mostrou a estrutura ideal de carteira, os ativos, a visão de longo prazo, sabe? Vocês tiveram uma gentileza, um cuidado de pegar os meus ativos e trabalhar em cima deles. Não simplesmente jogaram assim na minha cara e falaram, olha, é isso, vocês pegaram a minha realidade, o meu trabalho, o quanto eu consigo colocar de aportes mensais. E quando você faz um trabalho com um paciente, né, que sou eu, vamos dizer assim, que estava precisando do remédio de forma minuciosa, olhando para as minhas nuances, aí pronto, eu falei, não, aí eu não tenho mais dúvida nenhuma. Então, se você tem um certo patrimônio e entrou nessa paranoia de eu queria investir no exterior, mas estou meio perdido, achando que é arrojado demais para mim, eu não sei se cabe na minha carteira, não sei se está de acordo com o meu perfil, pode dar ruim, mas ainda assim não tem tempo para se dedicar a isso, não tem conhecimento para se sentir seguro investindo sozinho, clica no primeiro link da descrição para responder um rápido questionário de aplicação que vai te direcionar a agendar uma sessão gratuita com a gente. Exatamente como fez esse investidor que estava falando contigo agora. Bom, e agora, por que a gente está vendendo ações no exterior? E para tu entender isso, precisa entender o que nos faz comprar ou vender uma ação. Para saber se está na hora de comprar ações dos Estados Unidos, mesmo que a bolsa norte-americana esteja nas máximas, primeiro você precisa montar a tua alocação. Não tem como saber, de acordo com a estratégia que nós usamos no Clube do Valor, quando que eu vou comprar ou vender ativos sem uma alocação. Pô, Kevin, mas eu não tenho uma alocação. Aí na tua tela vão estar aparecendo alguns exemplos de alocações que nós seguimos, mas você pode descobrir a mais adequada para você na consultoria gratuita, beleza? Mas em suma, o que você precisa fazer é, a partir desse momento, você pega a tua carteira atual e transforma ela de acordo com a tua nova alocação. Então, se você não tem ações dos Estados Unidos, mas quer diversificar no exterior, você vai lá e compra o percentual em ações dos Estados Unidos. Pô, Kevin, mas eu vou comprar nas máximas? Se você está começando hoje, muito provavelmente vai ter que esperar um bom tempo até ter uma nova baixa para aproveitar. E aí pode até ser que no curto prazo você não tenha os efeitos que imagina, mas no longo prazo a bolsa norte-americana aponta para cima. Dito isso, se eu estou falando para ti que não existe nenhum problema em comprar a bolsa norte-americana agora, então por que eu estou vendendo ações dos Estados Unidos? E eu preciso que tu entenda o que a gente não está fazendo. A gente não está reduzindo a exposição aos Estados Unidos nas carteiras dos clientes. A gente também não está temeroso com a economia dos Estados Unidos nesse momento, pós-posse do Trump, e a gente não está fazendo nenhuma recomendação do tipo. Não é nada disso. O que a gente faz é olhar para a alocação do investidor e se a fatia de ações dos Estados Unidos estiver superior ao alvo, no modelo equilibrado, se passar de 10% para 15%, por exemplo, nós vamos vender os 5% a mais para comprar a fatia que falta das outras classes de ativos que podem ter caído no período. E aí a gente volta para o alvo de 10%. Trazendo um exemplo mais prático, esse investidor aqui que segue o modelo arrojado está hoje com 27% em ações dos Estados Unidos e 23% em ações Brasil. No próximo rebalanceamento, que vai acontecer em breve, o que a gente faz é vender um pouquinho de Estados Unidos para voltar para 25% e comprar um pouco de ações Brasil ou FIIs para voltar também para o mesmo percentual. Não tem mistério, saiu do percentual ideal, no rebalanceamento a gente busca voltar para ele. Seja essa fatia em ações Estados Unidos, ações BR, renda fixa, o que for. E a parte mais difícil de fazer tudo isso, geralmente não é nem a parte de tomada de decisão, porque a gente tem dentro do Clube do Valor as estratégias certas, a gente sabe exatamente quando vai fazer cada coisa na carteira dos clientes. Então a parte mais difícil geralmente é ter o estômago para isso, é ter o emocional controlado para isso, é conseguir fazer essa movimentação, mesmo que o momento de mercado possa estar te deixando com vontade de sair do Brasil, de comprar mais Estados Unidos, de sair totalmente dos fundos imobiliários. Essa é a parte mais difícil de seguir a estratégia. O emocional ele acaba mandando muito na forma como as pessoas fazem os seus investimentos e é o que acaba mais atrapalhando. Então, eu te recomendo muito ter um consultor de investimento sem conflito de interesse, que possa tomar uma decisão em relação ao teu patrimônio sem o emocional envolvido, e assim a tua gestão de carteira vai ficar muito mais efetiva. Bom, espero ter conseguido agregar para ti com esse vídeo. Quero que tu me conte aqui embaixo se você está comprando ou pensando em comprar a bolsa norte-americana.
Aproveita também para descer aqui na descrição e agendar a tua sessão de consultoria de investimentos gratuita. Eu também vou deixar o link aqui do lado. Ou se você quiser seguir aprendendo conosco aqui no canal, clica aqui para assistir a um conteúdo complementar a esse. Grande abraço e bons investimentos!